Olá, bom dia. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito prazer em encontrar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Palavra Viva. Espero que esse dia seja um dia abençoado, um dia na presença do nosso Deus. Que você tenha uma ótima terça-feira. E fique aí comigo no programa Palavra Viva, que eu sempre digo, né, e trago, tem a finalidade da exposição, da leitura expositiva da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, para que o homem tenha comunhão e tenha um relacionamento pessoal com Cristo através da leitura da palavra do nosso Deus, que é a palavra verdadeira, fiel e que nos ajuda, nos consola, nos nutre, nos corrige, nos disciplina e traz entendimento e sabedoria a todo aquele que busca e invoca o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura na carta aos irmãos Hebreus. E hoje, provavelmente, a gente encerra a carta dos irmãos aos irmãos em Hebreus, que é o capítulo 12 e o capítulo 13. Então vamos para o nosso momento de oração aqui no programa Palavra Viva. Caso você esteja assistindo esse programa ao vivo pelo Facebook, aí embaixo tem a janelinha dos comentários, deixe seu comentário, um pedido de oração para me estar orando por você. E caso você assista depois no YouTube, não se esqueça de que no YouTube dá o joinha, que quando você clica em cima da mãozinha do joinha para cima, o YouTube entende que o conteúdo é bom e você gosta e compartilha para mais pessoas. Então faça isso para que a palavra de Deus seja anunciada e levada através desses vídeos em todos os cantos onde há a necessidade do encontro verdadeiro com Deus. Então, depois vocês também podem deixar o pedido de oração, que eu posso estar orando por você depois, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua fidelidade a ti mesmo. Obrigado, Senhor, pela tua salvação. Porque não há outro Deus. Não há outro, Senhor, além de ti, ó Pai, o qual devemos invocar, buscar, amar. Ajuda-nos, Senhor, a viver conforme o teu querer. Tira de nós tudo aquilo que não é do teu agrado e não está para nós nos seus planos. Retira, Senhor, toda a maldade, toda a perversidade que atentará contra nós, contra a igreja do Senhor. Tira, Senhor, os escândalos no meio das igrejas, a falta de cuidado do rebanho que é a igreja do Senhor. Ajude, Senhor, o seu povo a entender e a compreender essas coisas. Abençoa, Senhor, nosso país, a nossa nação. Abençoa nossas igrejas. Abençoa os pastores, anciões, líderes. Tenha misericórdia, Senhor, da vida de cada um deles. O salve, Senhor. Ó Senhor Deus, venha com teu poder. Venha com a tua mensagem maravilhosa, que é a tua palavra. E entra na mente e nos corações. Faça com que vejam a verdade. Que o Senhor é a verdade. Senhor Deus, que essa palavra, na carta de Hebreus 12, 13, seja lida por mim, seja acompanhada na leitura de um órfão, da viúva, daquele que é necessitado. Precisam da tua ajuda, ó Deus. Não é só a questão do alimento, mas é a questão do alimento da alma e do espírito. Que é se alimentar de ti mesmo através da tua palavra, Pai. Coloca esse desejo no coração
todos os líderes e mestres da igreja, profetas, todos que dizem ser teu filho, um desejo profundo de aprender e conviver com a palavra de Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, misericórdia da vida da minha família, misericórdia da vida de todos os irmãos que estão assistindo, vão assistir depois. Derrama uma bênção sobre a vida de cada um desses ouvidos que ouvem e escutam. Derrama da tua graça, derrama da tua fidelidade, do teu amor. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é perfeito, bondoso, maravilhoso e já tem feito todas as coisas para a louvor e glória do teu maravilhoso nome. Derrama, Senhor, o teu poder. Abençoa-nos, Senhor, e nos ajude, Senhor, a crescer em graça, sabedoria e entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a obra que o Senhor nos deu como igreja para realizarmos aqui nessa terra, Pai querido. Ajuda, Senhor, a tua igreja a crescer, frutificar, aumentar. A tua palavra, Senhor, seja pregada dentro das igrejas com fidelidade. Que os pastores e anciões e mestres tenham um desejo profundo de ler a tua Bíblia, a tua palavra junto com os irmãos. Que igrejas façam programas cristãos para a leitura da tua palavra diariamente. Que o crente possa ler a Bíblia todos os dias, Senhor. Encha a nossa boca, encha os nossos lábios, Senhor, com a tua palavra. Senhor Deus, acorde, Senhor, a tua igreja, Pai amado, que está numa UTI e não consegue se levantar. Abençoe, Senhor, ajude, Senhor, cada pastor, cada ancião, cada membro, que é autoridade na igreja, a se voltar à tua igreja e fazer a tua vontade, ó Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Faça isso, Senhor. Ajude, Senhor, todos aqueles que precisam do Senhor. Derrama da tua salvação. Derrama do teu poder, derrama da tua graça. Salva, Senhor, e resgata aquele povo em Calumbi, Serra Talhada, Pernambuco, Brasil. Perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Perdoa aquele povo em Calumbi. Abra as portas da evangelização, abra as portas do discipulado, abra as portas do aprendizado na vida daquele povo, Pai. Tire aquele povo da incredulidade, da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, Senhor. Retira, Senhor, esse povo, Senhor, de viver essa situação degradante, que destrói, que humilha, que enoja a vida do homem. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Criador dos céus e da terra. Derrama, Deus, do seu poder, da tua graça, do teu amor e salva aquelas vidas, Senhor, que estão perdidas em Calumbi. Eles precisam de ti, ó Pai. Eles precisam da tua salvação, precisam da tua bênção. E eu estou aqui colocando aquela cidadezinha, aquelas pessoas diante do Senhor, para que o Senhor salve aquela cidade. Para aqueles que são seus filhos sejam alcançados pela tua palavra. A palavra do evangelismo, coloca no coração dos pastores, líderes das igrejas, para evangelizar, falar de Jesus para aquele povo em Calumbi. Usa cada vida de irmãos em Calumbi, Senhor, que vive e convive com aquele povo. Para a louvor e glória do teu amado nome, Pai amado, Pai querido. Derrama do teu poder, derrama da tua graça, Senhor, para que haja salvação, transformação naquelas vidas, Senhor. Tenha piedade, ó Pai, misericórdia daquele povo rebelde, povo feiticeiro, povo idólatra, povo coração duro. Ó Senhor, salva vidas ali em Calumbi. Transforme, Senhor, aquelas vidas. Derrama da tua palavra como uma abundante chuva que se derramou essa semana. E que seja cheio da tua glória, que a sua glória enche Calumbi, que é a tua salvação.
e transborde naquela cidade salvação, ó Deus. Salve Calumbi, Senhor. Salve aquela cidade, salve aquelas pessoas. Eu oro por todos aqueles que estão ali, que me conhecem, que não me conhecem. Em nome de Jesus, ó Pai, nos perdoa nossos pecados. Somos pecadores miseráveis. Limpa nossa mente de toda má consciência, de todos os pecados. E ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a fazer a tua vontade naquela cidade, sim. Para louvor e glória do teu nome. Que a tua palavra seja lida naquelas mentes, naqueles corações. Que eles sejam amolecidos pela tua palavra e a dureza saia da vida deles. Liberta, Senhor, aquele povo. Transforma aquelas vidas. Acorde aquelas igrejas que estão dormindo ali em Calumbi. São igrejas que não faz mais nenhum sentido, Senhor, estar ali. Porque até mesmo os crentes dentro delas precisam de uma conversão verdadeira. Precisam ter um encontro real contigo. Então, Senhor, manifesta-se, Senhor, aquelas igrejas. Manifesta através da tua palavra, através da leitura da tua Bíblia. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer uma continuação da leitura expositiva da carta aos irmãos Hebreus. Hoje nós vamos ler o capítulo 12 e 13. Aqui no capítulo fala, na minha Bíblia de estudo, o culto e a vida do crente sacerdote. Capítulo 12, do 1 ao 2, Jesus é o exemplo perfeito. Então, Jesus é um exemplo perfeito. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos-nos de nosso peso, que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Aí, né, a primeira colocação aqui, Jesus é o exemplo perfeito. Então, se Jesus é o exemplo perfeito, então, portanto, corramos, né? E vamos adiante. Do verso 3 até o verso 15 é um parênteses aí, né? Até o verso 17. Parte a disciplina do Pai. Então, no culto, nós temos Jesus, que é o exemplo, e uma advertência, a disciplina do Pai. A partir do verso 3. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então, Jesus é o exemplo perfeito, tá? De como, né, o culto e a vida do crente, sacerdote, que nós somos, né? Primeiro Pedro 2,9, vós, porém, sois nação santa, vós sois nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, reinos de sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus para manifestar, né? Vamos ver rapidinho. Vocês, o cristão na igreja,
cristão sacerdote. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, somos reinos de sacerdotes. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, temos que manter firme. Mantenhamos o olhar firme em Jesus. Assim como o motorista que dirige, ele tem que ficar olhando para onde ele vai e não ficar olhando para o poste, para onde ele não deve ir. Quando você vai tirar a carteira de motorista, a primeira coisa que o instrutor te ensina é: olha para onde você vai, tá? Não olha para onde você não deve ir, porque naquilo que a gente fixa o nosso olhar, certamente vamos caminhar para aquela direção. Para onde eu fixar meu olhar, eu vou para ali, certo? Então, eu, quando estou dirigindo moto, carro, eu olho para onde eu quero ir. E assim minha cabeça, meu intelecto, minha inteligência, tudo vai trabalhar para me manter firme naquele caminho e não se importar com as distrações. Por exemplo, os cavalos que se assustam, alguns animais que se assustam por ver as coisas que acontecem ao lado e ele pode disparar. Então é colocado o quê? É colocado um tampão aqui do lado, ó, e o cavalo, o animal, ele anda olhando para frente, para onde ele vai. E você põe o freio na boca dele para dirigir. Então, você tem a rédea, direita e esquerda, e quando você quer que ele vire para a direita, você dá um toque e puxa, ele vira para a direita. Quando você quer que ele retorne, você puxa, ele retorna. Então, na vida do cristão, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder aperfeiçoador de nossa fé. Então, temos que manter o olhar firme em Jesus, porque ele é o líder e é ele que aperfeiçoa a nossa fé. Então, pegar a palavra de Deus e colocar ela como a Bíblia, como um tampão do direita e esquerda, e fixação em Jesus e ir fixo nele. Verso 3. Um parênteses aqui, né? A disciplina do Pai. Agora ele vai falar sobre a disciplina. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. Pensar na hostilidade que Jesus suportou por nós. Afinal de contas, né? Ainda não chegaram a arriscar arriscar a vida na luta contra o pecado. Ainda não tivemos que morrer, né? Nessa luta contra o pecado, contra este mundo, contra a nossa própria carne. Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrige, pois o Senhor disciplina quem ele ama, e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos da verdade, mas ilegítimos, não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois
pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, conduz uma colheita de vida justa, de paz para os que assim justa e de paz para os que assim são corrigidos. Traz benefício. Portanto, revigore as mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Faça caminhos retos para os seus pés, a fim que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, verso 15. A partir do verso 16, na verdade. Cuide uns dos outros para que nenhum de vocês se deixe Cuidem um dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, favor imerecido. Fique atentos para que não brotem nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. 16. Esaú, uma advertência aos cristãos profetas. Está lá em Gênesis 5, 25 e 31 essa história. Tá? Para quem quiser ver a história de Esaú, vai lá em Gênesis 25, do 25 ao 31. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Agora vamos para a parte 2 do Jesus é o exemplo perfeito. O crente sacerdote não vem ao Monte Sinai, a lei, que a lei foi dada lá no Monte Sinai, mas ao Monte Sião, que é o Evangelho, que é lá em volta de Jerusalém. Tem até um louvor, né? Assim como os montes de Sião em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do teu povo, tá? Protegendo e guardando e livrando de todo mal. Então, o crente sacerdote não vem ao Monte Sinai, a lei, que é a lei, mas ao Monte Sião, que é o Evangelho. A partir do verso 18. Acompanhe comigo a leitura. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: fiquei apavorado, tremendo de medo. Vocês, porém, chegaram ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados,
a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido que fala de coisas melhores do que fala o sangue de Abel. 25. O 25, a parte 3, a advertência e a instrução. Deus é fogo consumidor. Tenham cuidado para que não se recusem. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez tremer, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete. Mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui nós temos um esclarecimento no estudo, o verso 12, 23, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, escrito no céu, que tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aqueles que já morreram e já estão com Jesus. Igreja. O que é igreja? Só trazendo uma nota aqui sobre igreja verdadeira. Resumo, a igreja é composta de todas as pessoas regeneradas, desde o Pentecoste até a primeira ressurreição, 1 Coríntios 15, 52. Unidas entre si e a Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 12 a 13. É o corpo de Cristo, do qual a igreja é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Efésios 1, 22 e 3. Igreja, como tal, a igreja é um templo santo em que Deus habita, pelo Espírito. Efésios 2, 21 a 22. Igreja, uma só carne. A igreja é uma só carne com Cristo. Efésios 5, 30, 31. Igreja, desposada com ele como uma virgem. A igreja é desposada com Cristo como uma virgem pura e unida a um só marido, segundo Coríntios 11, 2 a 4. A igreja e será levada ao céu quando o Senhor regressar nos ares. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Essa é a igreja. Algumas notas aqui sobre a igreja. Agora vamos ler o capítulo 13, que é o último versículo dessa série de leitura expositiva da palavra de Deus, para o crescimento e amadurecimento de todos os irmãos. Muito obrigado a você que está aí até agora. Não deixa de se inscrever no canal, você que já está assistindo pelo YouTube, dá o joinha, dá o like e compartilha esse vídeo com mais pessoas e deixa um comentário ou pedido de oração. E assim, no final, eu posso orar por você e também na próxima leitura, próximo livro que nós vamos ler, eu estarei orando por você também. E já estou aqui pensando qual a próxima sequência expositiva de qual carta ou livro que nós vamos ler na próxima.
Estou pensando em ler tudo sobre tudo que João escreveu, menos Apocalipse, né? 1 João, 2 e 3 João, para a gente fechar essa série de João, que é muito importante, é muito bom. Vamos para a nossa leitura no livro, na carta aos Hebreus. Hebreus 13:1. Lembrando, programa Palavra Viva. No canal Palavra do Avivamento. Continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueça de mostrar hospitalidade, né, aqui no o Cristo imutável, né? Verso 3 aqui na minha Bíblia de Estudo. O Cristo imutável, que é a parte 4, né? A gente viu a parte 3, agora a gente vai para a parte 4, que o 3 é a continuação, né, do sacerdote, do crente em Cristo, tá? O culto e a vida do crente sacerdote, né? O culto e a vida do crente sacerdote, né? Aí o Cristo inabalável. Continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueça de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se fossem os maus tratados em seu próprio corpo. 4. Honre o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus diz: não o deixarei, jamais o abandonarei. E está em Deuteronômio 31, 6 e 8. Então, você pode ir lá em Deuteronômio 31, 6 e 8. Deus disse ao povo de Israel: não os deixarei, lá está no plural, não os deixarei, jamais os abandonarei. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Está em Salmo 118, 6. 7. 7, né? Até o 10. Até o 9. Lembre-se de seus líderes que lhe ensinaram a palavra de Deus. Ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixe atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça, favor imerecido, de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aquele que a seguem. Tá vendo? Judaísmo aí, né? Os adventistas, muitos aí que seguem regras de comidas, né? Que acham que isso faz do homem ser consagrado e ser forte, né? No seu corpo, na sua alma e no seu espírito, tá? Nada disso, essas regras de comer, alimentar e dias faz você ficar mais forte. O que faz você se fortalecer é a leitura da palavra, porque a palavra é o alimento verdadeiro. É ela quem nutre, é ela quem revigora, é ela quem dá vida, é ela quem dá o sustento de toda a nossa vida, é através da palavra. Aí do verso 14, do verso 10 em diante, que é a parte 5, a santidade e o culto cristão, vai até o 14, né? Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar
seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Então aí, a santidade e o culto cristão. Agora do verso 15, que é a parte 6, o sacrifício do crente sacerdote, o sacrifício do crente sacerdote. É o 16. Assim por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, esse foi o sacrifício do crente sacerdote. Parte 7. A obediência do crente sacerdote. O crente é obediente ao seu sacerdócio a Deus. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma. Isso aqui foi esquecido dentro das igrejas, tá? Pastor nenhum quer cuidar mais das almas, tá? Eles querem cuidar apenas da liturgia, apenas da parte da liturgia da igreja. Eles não querem mais cuidar dos irmãos. Muitas igrejas aí abandonaram os seus crentes, e por eles não ver mais um pastor, eles acabam abandonando e saindo, porque não escuta a voz do falso pastor. E disto prestarão contas. Dê-lhes o motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Então não dê motivo para eles trabalhar com tristeza, porque quem trabalha triste não é um benefício, não é um trabalho bem feito, com qualidade, com amor, com paciência, que vai trazer honra a Deus e que vai ajudar a despertar aqueles que dormem. Então, aqueles verdadeiros pastores têm que ser ajudados pelos irmãos para ele fazer um trabalho numa dedicação, sabendo que está sendo ouvido e que está sendo escutado. Tá? Para ele trabalhar com ânimo, com vigor, com vontade. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. Agora vamos para a última parte, que é conclusão, bênção e saudação, que é do 13:20 até o 25. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês alguns manuscritos dizem em nós, que ele produz em vocês ou em nós, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-lo. Transmitam minhas saudações a todos os líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém? E assim, obrigado, Deus, por ter nos ajudado até aqui e ter terminado com paciência a leitura do livro da carta aos irmãos em Hebreus. Aos irmãos hebreus. Que provavelmente é uma igreja, um conjunto de algum irmão que morava em algum lugar ali, né? E
algum lugar ali, ou na Ásia, ou... A gente não sabe exatamente, né, qual foi a cidade, né? Não tem a localização exata, mas o escritor de Hebreus, nós não sabemos quem é, porque aqui no versículo 23, a gente tem uma pista. Qual o motivo que esse escritor, qual o momento da vida do escritor, qual o momento, não é qual o momento, estou falando errado. O que a igreja, Jesus, no dia que esse escritor escreve essa carta, o que a igreja estava passando? Estava passando por forte tribulação, por forte perseguição. A ponto que Timóteo estava preso. Ó. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. E se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Então acontece. Timóteo estava preso e tinha saído da cadeia. Então, quer dizer, a igreja estava passando por forte perseguição. E talvez esse seja o motivo de o escritor da carta não se identificar. Por quê? Porque a carta circulando o hino, ela poderia ser interceptada por um centurião, por um soldado, que eram os policiais daquela época. E ele ia tomar essa carta e ia ler a carta. E ele ia identificar a pessoa que escreveu a carta e ia atrás dessa pessoa para prender. Então, ele identifica Timóteo, mas não Timóteo como escritor da carta, mas como Timóteo, aquele que é um amigo pessoal, e por isso muitos dizem que talvez essa carta foi escrita por Paulo, em algum momento onde Timóteo estava preso, e ele estava aguardando Timóteo ir até ele, para ele poder visitar esses irmãos, porque Paulo relata disso mesmo, que estava aguardando Timóteo chegar de algum canto. Lá ele não diz, né, nessa carta que Paulo fala que estava aguardando Timóteo chegar, ele não diz motivo e razão pelo qual, né, Timóteo estava preso, ele não fala isso, ele nem diz que Timóteo estava preso, ele diz que estava aguardando Timóteo para poder visitar os irmãos destinada a carta aos Hebreus. Essa carta pode ter sido escrita para umas das igrejas que Paulo estava pastoreando. Pode ser que ele escreveu, ele pode ter escrevido aqui, vamos pegar aqui. Ele pode ter escrevido essa carta, por exemplo, ele fez um discurso duro para os irmãos de Gálatas, porque eles estavam vivendo, querendo voltar à prática do judaísmo. Então, ele pode ter escrevido essa carta para os irmãos Gálatas, hebreus que estavam em Gálatas. Mas, por causa da perseguição, ele não quis definir a igreja. Porque se ele coloca nessa carta de Hebreus, a igreja, ou a igreja em Roma, ou a igreja em Corinto, ou a igreja em Gálatas, ou a igreja em Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalônica, qualquer um desses lugares da Ásia Menor, onde existe uma igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, na Ásia Menor ali, Ásia Menor, a parte de cima, a parte de baixo, ou mesmo na região de Canaã ali, na região de Israel ali, e Líbano e tudo mais, as igrejas de Damasco e tudo mais, na Síria, se ele identifica,
e essa carta é interceptada, pronto, essa igreja ia ser descoberta e ia começar uma perseguição. Então ele usa o nome hebreu, que significa, né, Abraão era hebreu, que é aquele descendente de Heber, que Heber se estabeleceu entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, é o povo, a palavra hebreu era tipo um jargão, é tipo é um pronome, né? Que nem fulano filho de ciclano. É o fulano que é lá do outro rio. Então, a palavra hebreus quer dizer aqueles que eram do outro lado do rio Eufrates, é o hebreus, que é do outro lado do rio. Então, ele prefere identificar, trazer, né, esse pronome aí, que é hebreu, o pronome hebreu, para ser usado no termo geral. Porque se ele põe hebreu, hebreu é todo judeu. Então, como é que vai saber os judeus, se é os judeus se ele está mandando a carta para os judeus ali de Jerusalém, se ele está mandando para a carta para um judeu hebreu na Síria, em Damasco, no Líbano, né? Na Ásia Menor, não sabe. Hebreu é qualquer hebreu. Então, quer dizer, ele põe o destinatário como carta aos irmãos hebreus para que não seja identificada a localização da igreja na cidade onde ela está. Então, nós podemos cogitar, imaginar que é alguma dessas igrejas que Paulo fundou e que talvez não tenha nome delas aqui nessa descrição, porque talvez seja uma igreja a qual não faz parte dessas igrejas, dessas cidades onde tinha uma igreja, porque ele queria esconder, preservar a igreja por causa da grande perseguição e pela qual Timóteo já estava preso. Timóteo já estava preso, então isso significa que tinha uma grande perseguição em cima desse povo. Tá? Como essa carta foi escrita entre 68, provavelmente entre 65 e 68, ela foi escrita antes da destruição de Jerusalém. E antes da destruição de Jerusalém, a igreja passou por uma forte perseguição, principalmente pelos judeus, saíram perseguindo a igreja de Jesus. Depois o próprio imperador começou a perseguir os judeus e logo o imperador ele entendia que os cristãos, né, os seguidores de Jesus também eram judeus, eles consideravam apenas uma seita dividida de dentro de algumas seitas que já existiam no judaísmo, então eles perseguiram todo mundo junto. Tá? Então, grande parte da perseguição aos gentios na igreja não é pelo fato dela ser gentia, mas é pelo fato de ter judeus dentro lá, e o Império Romano entendia que todo mundo que estava ali era judeu, porque para eles era uma seita judaica, mais uma seita judaica. Tá? Então, essa é, assim, o meu entendimento sobre a carta de Hebreu. Tá? Uma carta escrita para uns irmãos, o qual o escritor não quis se identificar, nem ele quis se identificar, para não trazer peso em cima dessa igreja, o qual foi mandada a carta, né? Porque daí se o escritor se identifica como, vamos supor, se foi Paulo estava sendo perseguido e caçado para ser preso em vários lugares. Então, imagine que a cidade destinatária dessa carta fosse uma cidade ao qual Paulo foi perseguido e apedrejado, né? Então, Paulo lá não era considerado bem-vindo naquela cidade. Então, já havia judeus que ficavam espreitando para ver se Paulo chegava para denunciar ele, para poder prendê-lo. Então, Paulo não podia pôr ele na carta, se identificando, porque quem pegasse podia ver que a carta vinha de Paulo e com raiva de Paulo rasgasse a carta. Podia ser Pedro, podia ser Tiago, podia ser Judas, meio os irmãos de Jesus, né? Podia ser qualquer um dessas autoridades da igreja daquele tempo que estava passando por forte perseguição. Então, assim, existem várias possibilidades, né? O porquê que essa carta ela oculta o seu escritor e o seu destinatário
cidade, tá? Que os destinatários nós sabemos que são os irmãos hebreus. Tá bom? Então, vamos orar aqui e encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por a sua palavra maravilhosa. Obrigado pelo que o Senhor nos fez. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua comunhão, pelo teu livramento que o Senhor tem nos dado todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento e no entendimento da tua palavra. Revela ao nosso coração toda a tua verdade através da tua palavra. Que o Santo Espírito esteja sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, trazendo entendimento da tua palavra. Para louvor e glória do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que fez todas as coisas. O Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas. O qual veio e desceu na forma de seu Filho e nos lavou, morreu naquela cruz, nos perdoando nossos pecados, para que tivéssemos perdão de pecado. Obrigado por isso. Por isso, ó Deus, abençoe a vida e a mente daqueles que ouviram e aqueles que vão assistir, aqueles que estão no leito, nos hospitais, no beco, nas favelas, nesses rincões desse Brasil, em todos os lares, Senhor, que a tua palavra seja levada, que as pessoas cliquem em cima desse vídeo e assistam até o final, e assistam todas as outras séries. Em nome de Jesus, ó Pai, que o algoritmo do YouTube, do Facebook, não interrompa o espalhar desse vídeo por esse país e por essa nação. Para que a tua palavra seja pregada e ensinada com fidelidade e amor verdadeiro ao Senhor. Porque nós te amamos, ó Senhor. Eu te amo, ó Deus da minha vida, a razão do meu viver, o qual não há nenhuma outra razão pelo motivo e circunstância o qual eu vivo nessa terra, a não ser para te amar, te louvar e engrandecer o teu maravilhoso nome. Abençoa a mente de todo aquele que assistiu, que vai assistir depois esse vídeo, que essa palavra entra nos corações, pessoas que estão desesperadas, pensando em não mais viver neste mundo, pensando em cortar a sua vida nessa terra por meio, Senhor, de tirar ali, ó, de se desfazer da sua própria vida voluntariamente. Ó Pai, não permita que essas pessoas façam isso. Coloque esse vídeo, essas sequências de ensino e leitura expositiva da tua palavra de Hebreus para que as pessoas possam crer e ouvindo Jesus, ouvindo a leitura da palavra de Jesus, possam crer e terem as suas vidas transformadas de dentro para fora. Faça isso, Senhor, desse povo nessa nação. Transforme esse povo, essa nação, em teus filhos verdadeiros, ó Pai. Derrama da tua graça, da tua bondade e da tua fidelidade. Guarda no Senhor esse dia, guarda cada irmão que assistiu, que ouviu, que a mente dele seja impactada pela tua palavra, pela revelação da tua palavra através do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, ó Senhor Deus, desperta aquele que dorme, acorda e levanta, para a glória de Deus. Ó Senhor, tu és o Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa essa nação. Abençoa, Senhor, todos aqueles que têm sinceridade no coração de te buscar e te invocar. Liberta o nosso país, a nossa nação, de toda prostituição, feitiçaria, idolatria, perversidade. Ajuda, Senhor, a despertar e a trazer consciência nesse povo, começando por Calumbi. Ajuda, Senhor, aquela cidade. Tenha misericórdia daquele povo. Que a minha vida e a vida da minha família seja usada para um exemplo, testemunho do amor do Senhor, da tua graça, seu favor imerecido por nós derramado. Salva aquelas vidas, Senhor. Entra em todas as vidas ali em Calumbi. Derrama da tua salvação e da tua bênção. Abençoa todas as igrejas, as duas igrejas Assembleia, a igreja presbiteriana, a igreja batista. Salva, Senhor, cada irmão. Derrama, Senhor, do teu amor no coração, isso para que eles saiam espalhando esse amor em Calumbi. Ajude, Senhor, as igrejas a entenderem isso. Cumprir o seu ID, que o Senhor falou em Mateus 28, 18, 19. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o teu chamado e o teu propósito na vida da tua igreja. Acorda a tua igreja para essas realidades da própria igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e agradeço. Agradeço por ter me ajudado a terminar esse livro, essa carta aos irmãos de Hebreu.
Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, muito obrigado você que ficou até agora. Você que está no YouTube, peço para ser meu amigo, se ainda não é, ou me siga, né? É só me seguir aí no YouTube, porque às vezes no Facebook, eu já atingi o limite de amigos no Facebook e não tem como ficar colocando mais gente. Mas você pode me seguir, passa a ser um seguidor, para que quando eu começar um vídeo você seja notificado. E no YouTube você também me segue aí, se inscreva no meu canal, vai me seguindo. Deixe um comentário aqui embaixo o que você achou dessa leitura expositiva da palavra de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe você, sua família, seus filhos, seus netos, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, sua avó. Grandemente e os ajude. É um prazer e uma alegria imensa estar todo dia de manhã cedo com vocês aqui, tá bom? Por isso eu peço que Deus os abençoe ricamente para a glória de Deus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.